Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Sr. Lauro Carpa e hoje a gente vai fazer um vídeo um pouquinho diferente. A gente vai estar contribuindo com a sua dúvida. Nós vamos estar respondendo as caixinhas de perguntas que caíram no nosso Instagram. A sua dúvida pode ser que vai ser respondida nesse vídeo. Então é interessante você assistir o vídeo até o final, né? Não esqueça de deixar o like, se inscrever e também compartilhar. Isso é muito importante para o nosso canal. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar com a primeira pergunta aqui. Eu achei essa pergunta bem legal. É bem difícil realmente fazer isso. Quando tem vazamento, como descobrir aonde é? Pessoal, quando tem um vazamento, um lago, para descobrir onde eu sempre gosto de falar para os meus clientes que tem que dividir isso em etapas, tá? A gente nunca vai conseguir descobrir exatamente na hora, né? Então, assim, se seu filtro é externo, né, a primeira coisa a fazer é desligar as bombas, né? Desligar as bombas e fazer uma marcação no nível do lago. Fazer uma marcação no nível do lago, uma marcação no nível do seu filtro, se o seu filtro for externo, como eu falei, né? Agora, se for um filtro que a bomba joga água para dentro do filtro, aí não tem como saber se é o filtro que está vazando. Mas pode ser sim também, gente, né? Ah, mas como é que eu vou descobrir? Daí tem que ser uma visualização mesmo ao redor do filtro. A outra coisa que pode ser vazamento também são as tubulações, gente. As tubulações, às vezes, as pessoas caminham pelos lados, as raízes das árvores podem furar. Eu já vi situação de raízes de árvores entrar dentro da tubulação, né? E aí a água não conseguir passar e acabar transbordando esse tubo. Então, gente, é muita coisa que tem que ser olhada, né? Vou tentar separar essa pergunta é uma pergunta bem demorada de responder. Então vamos lá. Você parou as bombas, a primeira coisa que você vai parar as bombas é ver se o nível do teu lago baixa. Se o corpo do lago não baixou o nível, não é ali, né? Você verificou se o seu filtro está vazando. Não, se for um filtro enterrado, você tem que ver se baixou o nível. Se for um filtro suspenso, aí você vai ter que ligar a bomba e olhar ao redor. Se você tem cascata, tem que ver se a água não está capilarizando pelo lado. Muitas vezes cresce alguns matinhos, algumas plantas ao redor da sua cascata, e essa cascata ela vai capilarizando a água. É como a gente botar o dedo em cima de um copo bem cheio, a água desce, né? Então isso é bem interessante tomar esse cuidado. A outra coisa são a tubulação. A tubulação, então, pode estar com vazamento. Como eu vou descobrir isso? Essa é a parte mais difícil. Você teria que... Por isso que eu não gosto de enterrar a tubulação do lago. Quando eu enterro só com um pouquinho de terra, porque você vai ter que tirar essa terra e ver visualmente onde está o úmido que está o vazamento. A outra coisa que pode também estar vazando, gente, né, é a borda da manta. Quando o lago é com manta, né, normalmente as bordas às vezes vão se acomodando. O peso da água do lago do todo, ele às vezes vai se assentando. Então, teria que fazer uma verificação ao redor de todo o contorno do lago, verificar se a manta não está dobrada. Gente, por incrível que pareça, 98% dos casos são esses que eu falei. E em 2% pode ser a manta num todo, da parte de baixo, né? E quando se fala em lago de concreto, por isso que eu não gosto de ter lagos de concreto, gente, porque aí é muito grave. Se houver uma rachadura no lago de concreto, não tem muito o que se fazer, né? Porque um concreto rachado aí mexe com estrutura, você vai ter que fazer um reparo gigantesco envolvendo a ferragem, a parte cimentícia, e aí é tudo muito mais complicado. Aí a solução seria mesmo usar a manta, tá bom, gente? Vamos para a próxima pergunta. Eu tenho um lago há 7 anos, né, e a água está ficando amarelada. Mas isso pode ser o quê? Devido à cor da areia? Então, gente, a água amarelada, tá? Um lago de 7 anos, se a água não era amarelada, muitas vezes eu preciso saber qual é o tipo de filtragem que você tem, né? Se for mídias alternativas, com certeza deve ser isso, porque as mídias alternativas elas têm uma durabilidade muito pequena. Eu falo que é só 6 meses, né? Você vai ter um lago lindo e maravilhoso com mídias alternativas. Nem tão maravilhoso assim, né, gente? Mas essa seria a minha resposta. Para saber se a tua água está ficando amarelada, tem que ver as mídias, né? Eu acho que se for um Bioglass, uma zeólita bem dimensionado, isso dificilmente ocorre. Se você está usando um aparelho de UV, você tem que fazer a verificação dele na questão se o tubo de quartzo não está sujo, se a lâmpada já não venceu. Vocês sabem que a lâmpada só tem durabilidade de 4.000 horas, tá, gente? Mais que isso, ela não vai ter mais conseguir passar
os lumens necessários para poder fazer a sua eficiência, né? Se falar de ozônio, então não se fala, né? Ozônio, os reatores, eles sofrem, não os reatores, né? Os geradores, né, de ozônio, eles têm uma célula que gera esse ozônio, a gente chama de célula. A célula, tá? Ela é muito parecida com a da UV. Tem muita marca que realmente desgasta a gente, então é necessário fazer a troca da célula do ozonizador, mas isso depende da marca que você tem. Normalmente o da Lago Carpa ele tem uma durabilidade bem grande, porque a gente usa produtos de alta qualidade. Então não é igual ao ozônio, é igual ao UV, que dura só 4.000 horas, ele dura muito mais tempo. Mas para saber se o ozônio vai durar mais tempo, isso também interfere muito na umidade relativa do ar da sua região. Quanto mais úmida a sua região, mais fácil ele estragar, né? E outra coisa também é onde você coloca seu aparelho de ozônio. É muito interessante você colocar ele no lugar mais seco possível. Essa pergunta é bem legal também, né? Existe algum sistema de sifão no lago? Porque ele tem plantas, né? Esse cliente está falando que tem plantas flutuantes e isso suja muito. Então, gente, plantas flutuantes são mais vilãs do que você ter plantas plantadas dentro de um vaso. Eu recomendo assim, se você quer ter um lago com plantas, né? A única planta que eu liberaria o meu cliente a ter, falando bem sinceramente, né? É pegar as plantas que são aquáticas e subaquáticas, né? E plantá-las dentro de um vaso de cerâmica, fazer alguns furos e usar o próprio areia do lago para elas crescerem lá dentro. Ou até brita, alguma coisa nesse sentido, tá? Que aí os peixes não conseguem chegar nessas raízes. Porque as plantas flutuantes, gente, os peixes chegam nelas. As carpas são herbívoras, gente, né? Normalmente lagos têm carpas. A grande maioria é carpas que você vai ter. Então, essas raízes vão ser mordiscadas pelas carpas e aí vai dar uma sujeirada danada. E a outra coisa, gente, é que as plantas, como todas as plantas, elas sempre vão se renovando as raízes e vão se renovando as folhas. E isso vira uma matéria orgânica gigantesca. Então, para você conseguir ter um lago limpo com plantas, é bem difícil, gente. Quando as plantas são novas, né, tá tudo certo. Mas as plantas, como eu falei, elas vão se renovando, todas as partes das plantas vão se renovando. E quando elas se renovam, a velha cai e as novas vêm. E isso caindo vai saturar demais o seu sistema, tá bom? Qual a mídia custo-benefício para um filtro relativamente pequeno? Gente, independente do filtro ser grande ou pequeno, não existe diferença entre a mídia, tá? A única coisa que existe a diferença é a quantidade, porque assim, uma mídia de qualidade, eu recomendo o Bioglass. O Bioglass, a gente inclusive tem uma tabelinha aqui na Lago Carpa, a gente sabe quantos litros cada litro de Bioglass. Eu falo em litros porque o Bioglass, como ele absorve umidade, se a gente for pesar, ele vai ficar mais pesado quando ele estiver molhado e mais seco, mais leve quando estiver seco. Então não adianta falar em peso, gente. A gente faz a medição por litros, né? Então a mídia melhor para tanto para filtro pequeno ou grande é o Bioglass, tá bom? Pessoal, esse vídeo vai ficar por aqui, né? Quem assistiu já deixa o seu like, se gostou. Comente, gente, isso é muito importante. Comente a sua dúvida aqui embaixo. Na medida do possível a gente vai responder. Pessoal, nós temos a nossa equipe do WhatsApp. A gente vai botar na descrição aqui embaixo do vídeo. Essa equipe, ela não é somente para fazer vendas. Se você precisa de um pós-vendas, você precisa fazer a troca do seu produto que você conseguiu comprar na Lago Carpa, ou até mesmo pelo site, essa equipe vai estar prontamente para te atender. Tá bom, gente? Obrigado e até o próximo vídeo.